O objetivo desse estudo foi identificar os motivos que levaram ao uso ilegal de armadilhas e iscas com veneno nas áreas rurais da Grécia, as substâncias usadas e as vias de exposição. O artigo aborda o uso ilegal de venenos usado contra pestes, com dados coletados de 2000 a 2016, assim como o impacto que teve na vida selvagem local. Foram 1.015 envenenamentos registrados, ocasionando a morte de 3.248 animais aproximadamente, mesmo em áreas protegidas ambientalmente. Dentre as substâncias usadas foram identificadas substâncias banidas na Grécia, e apesar de ser uma prática muito comum, a utilização de pesticidas ou venenos para caça é ilegal no país. Aqui neste gráfico temos o número de indivíduos por espécies mortos por envenenamento no período de 2000 a 2016. Aqui podemos ver que cães, gado, raposas e abutres foram os animais mais afetados. Bom, falando sobre os materiais e a metodologia utilizada no artigo, os dados sobre o envenenamento ilegal da fauna entre 2000 e 2016 foram coletados das seguintes fontes: registros guardados por autoridades estaduais e agentes oficiais, dados não publicados por organizações não governamentais de conservação e centros de reabilitação da vida selvagem, associações de caçadores, comunicações pessoais com várias partes interessadas e dados das equipes caninas antiveneno. Os incidentes foram listados por espécies afetadas, tipos de isca e compostos químicos utilizados. Considera-se incidente por envenenamento quando há o registro de uma das seguintes indicações ou evidências: a recuperação de um animal moribundo com sinais clínicos de envenenamento, descoberta de armadilhas com veneno nas proximidades de um animal morto, e através de análises toxicológicas das armadilhas ou de tecidos retirados de supostas vítimas por envenenamento. Os animais avaliados durante a pesquisa foram divididos em dois grandes grupos: os animais de vida selvagem e os animais domésticos. Os animais de vida selvagem foram agrupados da seguinte forma: carnívoros de médio e grande porte, carnívoros de pequeno porte e aves de rapina, incluindo necrófagos facultativos e obrigatórios. Já os animais domésticos foram agrupados por ungulados e animais de produção e canídeos e felinos. Para avaliar a importância relativa dos parâmetros do caso, a mortalidade proporcional foi calculada como a porcentagem de animais mortos por envenenamento dentre todos os casos avaliados. A dependência entre as causas de envenenamento e a comparação de proporções foi analisada através da aplicação de testes em G em tabelas de contingência. Foram realizadas análises não paramétricas de variância e correlação de Spearman para testar as diferenças intergrupais e a relação entre as variáveis. O padrão de distribuição do uso de armadilhas de veneno e a sua intensidade espacial foi previsto através do método de Kriegeragem. Como as coordenadas exatas dos incidentes por envenenamento nunca foram registradas, o número de animais mortos foi atribuído ao centro geométrico dos polígonos administrativos dos municípios. O número de variáveis conhecidas por influenciar o risco de predação em animais de produção e a distribuição das armadilhas foram selecionadas e transformadas em dados raster. O mapa final dos incidentes foi produzido combinando a distribuição prevista do modelo de regressão com os resíduos espacialmente interpolados. Aqui nós temos a tabela que apresenta as variáveis citadas no slide anterior. Algumas dessas variáveis são a temperatura média anual, a temperatura sazonal, a temperatura do quadrante mais frio, a densidade de habitantes, o número de ungulados domésticos, o número de cabras e ovelhas, entre outras variáveis. Agora vamos falar sobre os resultados quanto aos incidentes e às espécies afetadas. Ao todo, foram registrados 1.015 acidentes, causando a morte de 3.248 animais, dentre os quais 976 eram animais silvestres e 2.364 eram animais domésticos. Os animais domésticos sofreram 60% das perdas totais. Entre os animais domésticos, os cães e os animais de produção representaram respectivamente 66,4% e 28,8% das mortes. Já entre os indivíduos da fauna selvagem, as aves carnívoras foram as mais afetadas pelas armadilhas, com 293 indivíduos envenenados, sendo isso 35,5% dos casos. E a média calculada foi de 2,2 animais mortos por incidente. Agora os resultados quanto à divisão temporal e espacial dos incidentes. Durante o período de estudo, foram notados 3 picos nos casos de envenenamento. Um entre 2006 e 2007, um em 2013 e um em 2016. O envenenamento da fauna é uma prática que ocorre anualmente, porém pode-se notar uma variação sazonal dos eventos com maior intensidade durante o outono.
Os maiores números de incidentes registrados ocorreram na ilha de Creta, com 34,6% dos casos, seguido pela região norte, com 16,3%, e pela região central da Grécia, com 15,8% dos casos. É importante ressaltar que em 27,9% dos incidentes registrados ocorreram em áreas protegidas como os parques nacionais e campos da Rede Natura 2000. Aqui, como vocês podem ver, é o mapa que representa a distribuição espacial de animais encontrados mortos por envenenamento na Grécia, entre o período de 2000 e 2016. E os resultados quanto aos tipos de armadilhas e substâncias tóxicas utilizadas. Em cerca de 82,5% dos casos, as armadilhas não foram encontradas. Nos 152 casos em que as armadilhas foram encontradas, notou-se que a isca mais utilizada foi um pedaço de carne misturado com pesticidas. Para a exterminação de carnívoros grandes, eles deixavam carcaças inteiras de bovinos contendo agrotóxicos. E já os mamíferos menores eram exterminados por cianeto envolto por parafina ou cera. O protocolo criado para a coleta de dados provou ser um importante utensílio para integrar os registros de envenenamentos. Entretanto, dados quantitativos são difíceis de se adquirir, pois as mortes podem passar despercebidas. O verdadeiro número de casos de animais envenenados ainda é desconhecido. Registros oficiais de mortes são infrequentes e a recuperação dos corpos é muito difícil. O pico de casos de 2005 e 2007 não foi necessariamente devido a um aumento de casos, mas sim ao aumento da frequência de denúncias e registros. Logo, o pico se deve a um melhor e mais sistemático programa de monitoramento a longo prazo. Dentre os animais mais afetados estão raposas, canídeos domésticos, abutres e aves de rapina, sendo que esta foi mais afetada pelo envenenamento secundário. Os canídeos domésticos, como os cães de ruas, viraram alvos por serem considerados pestes no país, e as raposas apenas por serem um símbolo de jogo. A sua caça é mais por diversão dos caçadores. Os resultados do estudo apontam que, como as armadilhas não possuem especificidade para espécies, elas acabaram tendo impacto enorme na biodiversidade, afetando o ecossistema como um todo na região e afetando muito as populações de mamíferos carnívoros e aves de rapina. Então, pode-se concluir que a medida mais eficaz para esse problema seja a criação de leis ou o reforço das que já existem. A lei de proibição do comércio ilegal dos produtos agroquímicos sem a prescrição é uma dessas leis e que ela se destaca por ter uma objetividade sobre esse problema, porque ela faz com que diminua a circulação dos produtos tóxicos nas mãos das pessoas não autorizadas. E também é importante controlar o tamanho da população dos animais de rua, como cães e gatos, com as medidas como castração, programas de adoção e a microchipagem, para que não haja um aumento indesejado e instigue a população a fazer algum ato irresponsável sem conhecimento das consequências e dos problemas que isso pode acarretar. E para o gado, as medidas incluem o uso de cercas elétricas em áreas de pastagem que possam conter o gado no seu devido espaço e também fazer o uso de cães treinados para farejar possíveis focos de venenos. É importante lembrar também que a população deve ser orientada sobre o uso desses produtos venenosos. Então, campanhas de consciência pública sobre as consequências na biodiversidade, na saúde pública e até mesmo em atividades econômicas devem acontecer para alertar e conduzir a população a ter um melhor entendimento sobre esse assunto e evitar todas essas negatividades que podem vir a acontecer. Mas, como já dito, é muito mais eficaz que haja um plano de ação nacional com leis e que consigam agrupar várias autoridades, como juízes, promotores e usuários de terra, para que todas essas medidas sejam garantidas e devidamente efetuadas. Nós achamos que a forma de análise do artigo foi muito afirmativa, porque não tem como ter o conhecimento de fato de quantos animais morreram por conta do veneno. Por exemplo, no pico de 2005 a 2007, o aumento dos casos que foram registrados é que aconteceu, e não porque de fato morreram mais animais. E da mesma forma, dependendo do local, nem todo veneno que é encontrado pode ter sido uma armadilha feita intencionalmente, porque pode ter sido as pessoas mais próximas que não souberam do que se tratava ou de como fazer o descarte dos produtos corretamente. Isso, o artigo não foi feita uma menção sobre isso. E achamos que isso devia ter sido considerado porque eles
essas informações podem alterar números e podem fazer novas formas de prevenção muito mais eficazes.